Olá, hoje vamos resolver essa questão e eu vou começar dando uma lidinha no enunciado. Bom, quando colocamos corpos em um mesmo recipiente termicamente isolado, ocorre transferência de energia entre eles, até ser atingido o estado de equilíbrio térmico. Bom, até aqui não foi feita nenhuma pergunta e sim uma afirmação. Ele afirmou que quando você coloca corpos em um recipiente termicamente isolado, vai ocorrer uma transferência de energia até que atinja o estado de equilíbrio térmico. Ou seja, se você prestar bastante atenção, você dá para compreender que quando atingir o equilíbrio térmico, essa transferência de energia ela vai cessar. Então vamos continuar. Qual é a condição necessária para haver calor? Ou seja, para ocorrer transferência de energia entre os corpos. Bom, essa é a pergunta, Isso que ele quer saber. Qual é a condição necessária para ter essa transferência de energia? Bom, aqui eu trouxe de uma forma mais didática, para vocês um exemplo. Aqui é o corpo A e aqui é o corpo B, certo? E essa é a temperatura que eles têm. Lembrando que temperatura e calor são coisas distintas. O corpo A está numa temperatura de 15 graus Celsius e o corpo B está numa temperatura de 10 graus Celsius. E eles estão envolvidos por um recipiente termicamente isolado, certo? Ou seja, nada de fora interfere aqui dentro e nada de dentro interfere lá fora, porque nada entra e nada sai. Ok. A gente descer mais um pouquinho, a gente vai ver o que acontece quando ele atinge o equilíbrio térmico. Quando atinge o equilíbrio térmico, essas temperaturas dos dois corpos A e B, elas mudam, certo? O corpo A, vamos dizer que a temperatura dele diminuiu e a temperatura do corpo B aumentou. Porém, eles ficaram com a mesma temperatura, ou seja, eles atingiram o equilíbrio térmico. Houve a transferência de energia até o ponto que ambos ficaram com a mesma temperatura e atingiram o equilíbrio térmico, ou seja, a partir daqui não vai ter mais transferência de energia. E aí, a questão, se você interpretar ela direitinho, ela pergunta, qual é a condição necessária para haver calor? Ou seja, para ocorrer a transferência de energia entre os corpos. Então, qual é a condição necessária para isso aqui acontecer? Para explicar isso, eu vou lembrar brevemente para vocês o que é calor, Calor, ele é o quê? Ele é a transferência de energia, É a energia transferida de um corpo para outro, E a temperatura dos dois corpos precisam ser distintas. Aqui, ó, era distintas, ou seja, houve a transferência. O calor... O que acontece? Um corpo com maior temperatura... Aqui, eu vou descer um pouquinho. O corpo com maior temperatura, ele transfere calor para o corpo com menor temperatura. Eu grifei a palavra calor para deixar bem claro que calor é totalmente diferente de temperatura, certo? Porque temperatura, ele é uma propriedade do objeto, É a sensação física que o corpo produz. Aqui eles estão numa temperatura de 12,5 graus Celsius. Calor já não. Calor foi a energia que transferida entre eles. Um corpo com maior calor transferiu a energia para um corpo de menor calor. Eu coloquei esses números baixos de propósito, para lembrar que, essa temperatura de 15 graus Celsius, 10 graus Celsius, elas são relativamente baixas. Então, se você perguntar, esse corpo aqui de 15 graus Celsius e esse de 10 graus Celsius, eles têm calor? Sim ou não? Tem. Por quê? Calor não é 15 graus Celsius ou 10 graus Celsius. Isso daqui é a temperatura. Calor é a energia que eles têm dentro de si. A temperatura de 15 graus Celsius, ela tem mais calor que a de 10 graus Celsius. Então, elas foram transferidas e atingiram o equilíbrio térmico. Ou seja, a condição para isso acontecer é o quê? Que os corpos tenham temperaturas distintas,
pois não tem como dois corpos atingir o equilíbrio térmico se eles já estiverem no equilíbrio térmico.